Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar que o tribunal vai realizar um curso de controle interno para as prefeituras e câmaras municipais. Nós vamos tratar também aqui no nosso programa TCM Notícias sobre um evento que o tribunal vai realizar no dia 18 de fevereiro aqui na capital. E também uma inspeção que a Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal vai fazer este ano na contratação de pessoal, tanto comissionado como também efetivo nas prefeituras e também nas câmaras municipais. O programa TCM Notícias está começando agora. Olha, nosso primeiro assunto aqui no programa TCM Notícias. Estão abertas as inscrições para o curso de controladores internos dos municípios goianos, promovido pela Escola de Contas do TCM de Goiás. O início é no dia 13 de março e o término no dia 18 de setembro deste ano. Serão 104 horas aula e número de vagas 35. Vamos ouvir a superintendente de Escola de Contas do TCM, Vivian Borim. A participação é para que eles saibam quais são os instrumentos que eles têm que utilizar na prática do controle externo, como o controle externo os fiscaliza, quais são os pontos de controle que eles têm que observar durante o exercício da gestão para que eles possam fazer da forma correta. Esse trabalho de controladores internos é fundamental para o prefeito, né? Porque ali ele pode ajudar o prefeito a administrar de forma correta. E o tribunal está contribuindo com esse processo também. Assim como nós, somos aliados ao controle interno municipal, o controle interno municipal é um aliado do prefeito, do gestor, porque ele está protegendo as ações que o prefeito assina, ordena, que estarão dentro da legalidade necessária. Então, eles são os estudiosos, nós os capacitamos e eles serão os orientadores da Gerão para os procedimentos corretos. Como é que vai funcionar esse curso? O curso funciona de forma híbrida, nós temos aulas online através da plataforma e nós teremos 3 seminários durante o curso. Aqui vai até setembro, Então, em setembro a gente encerra aí os nossos 11 módulos. Não é o primeiro curso que o tribunal tem feito, Qual é a avaliação da Escola de Contas do resultado desses cursos que estão sendo aplicados? O fortalecimento do controle interno municipal vem muito pelo conhecimento que eles adquiriram ao longo desses anos neste curso. E a integração entre eles também fortalece muito a atividade do controle interno. E assim, o nosso curso vem na sua 10ª turma já, fortalecendo, entregando conhecimento para os controladores, de forma que eles possam auxiliar muito os procedimentos administrativos da gestão. Olha, é importante que participem deste curso de controladores internos, como a Vivian Borim disse aí, são essas pessoas que vão auxiliar diretamente o prefeito, na avaliação das contas, em analisar aquilo que está sendo gasto pela prefeitura e também pela Câmara Municipal. Por isso que é fundamental que essas pessoas participem, esses servidores públicos municipais participem deste curso de controlador interno. Vamos ver o que aconteceu agora na primeira Câmara. Na sessão de terça-feira, 11 de fevereiro, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 50 processos da pauta número 16. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, admissões e editais. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso,
os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas José Américo da Costa Júnior, a secretária de plenário Lorena Simão e a tradutora Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Olha, ele, o procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM, Henrique Pandim, tem um convite para que você participe do encontro que o tribunal vai realizar no dia 18 de fevereiro aqui na capital. O Ministério Público de Contas gostaria de convidar todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras e gestores públicos em geral dos municípios do estado de Goiás para comparecerem no dia 18 de fevereiro, das 8 às 18, no Centro de Convenções, num evento realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, chamado Apoio Técnico para Início de Mandatos. Essa será uma oportunidade na qual tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público de Contas poderão passar às senhoras e aos senhores que estão assumindo os municípios do estado de Goiás as orientações técnicas necessárias para que vocês desempenhem uma gestão com probidade, com transparência e com efetividade em prol da população. Serão tratados temas importantes como transparência na gestão, gastos com pessoal, licitações e contratos, primeira infância, políticas públicas, enfim, todos temas de interesse direto dos gestores e das gestoras e, consequentemente, de interesse dos cidadãos dos diversos municípios. Então, nós no Ministério Público de Contas contamos com a presença de todas e de todos. Acompanhe agora a votação do Pleno. Na sessão de quarta-feira, 12 de fevereiro, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 46 processos da pauta número 17. Presentes no plenário, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Francisco José Ramos, Valcenor Braz, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, e a secretária de plenário, Lorena Simão. Foram julgados processos de pautas simples e cautelares de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas e Cesarina, entre outros municípios. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Olha, o TCM vai inspecionar este ano a contratação de servidores comissionados e efetivos em municípios goianos. Quem falou sobre o assunto foi o secretário de Controle Externo de Atos de Pessoal, Vinícius Santos. Veja. Então, o Tribunal de Contas dos Municípios, ele fiscaliza, essas contratações e ele possui um entendimento já de longa data, desde 2010, de que nos municípios mais de 50% dos servidores precisam ser efetivos. Isso para que a gente garanta a continuidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos, Porque, eventualmente, se todo mundo for comissionado, uma mudança de gestão acarreta a descontinuidade desses serviços públicos. O relatório do tribunal que apontou que vocês fecharam em 2024 indicou o quê? Então, o tribunal realizou uma fiscalização do tipo levantamento, no qual ele apurou, com os dados enviados pelos municípios, a quantidade de servidores efetivos e comissionados de todos nós jurisdicionados do Estado. Com isso, ele identificou que vários deles possuem distorções, A quantidade de comissionados excede a quantidade de servidores efetivos. Com isso, os nossos conselheiros determinaram no acórdão da análise daquele processo que em 2025 a Secretaria de Acho Pessoal inclua no seu plano anual de fiscalização, que é a nossa programação de fiscalização desse ano, a realização de verificações de municípios específicos. Então, nós pretendemos selecionar, de acordo com risco e materialidade, alguns municípios, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, para a gente fiscalizar mais de perto algum deles. Essas verificações, elas devem acontecer a partir de quando? Então, nós vamos iniciar os trabalhos a partir da aprovação do nosso plano anual de fiscalização, que deve ocorrer
em pouco tempo, né, a curto prazo. E assim que houver essa aprovação, porque os conselheiros podem alterar esse plano, né, incluindo mais ou menos municípios, aí nós vamos designar uma equipe de auditores para que eles iniciem esses trabalhos. Qual que é a quantidade de cada servidor que tem que ter de comissionado e também de efetivo no poder público municipal? Então, a gente considera que o órgão precisa ter mais de 50% de servidores efetivos, né? Então, isso é uma conta um pouco básica, né? É claro que no caso concreto nós temos que avaliar, porque às vezes 50%, mais 50% não seja suficiente. Então é possível, por exemplo, em alguns serviços como administração tributária, alguns cargos, eles são próprios mesmo de servidores efetivos. Então essa conta ela tem que ser verificada no caso concreto. Esses cargos de comissionados, eles poderiam ser ocupados em quais funções, por exemplo? Então, a nossa Constituição Federal que determina, né? E ela reservou para os servidores comissionados as funções de direção, chefia e assessoramento. Então, nós temos que pensar que o cargo comissionado não é errado. Pelo contrário, ele tem a sua função. Então, nós temos apenas que separar o que é aquela função de servidores efetivos e aquelas funções destinadas a servidores comissionados. Os municípios que não cumprirem essas normas, o que pode acontecer com eles? Então, os municípios que insistirem, né, em manter essa situação em que possível descontinuidade do serviço público, o gestor pode ser sancionado com a imputação de multa e, muito possivelmente, que é a tradição do tribunal, pode haver uma determinação para a exoneração desses servidores comissionados em excesso. Olha, esse é um trabalho, você viu aí, significativo do TCM também. Olha, o conselheiro Sérgio Cardoso faz um convite para que você participe do nosso encontro que vai ser realizado no dia 18 aqui na capital, no Centro de Convenções. Vamos ver? Olá, senhores prefeitos, senhores presidentes de Câmara, senhores vereadores, senhores vice-prefeitos, senhores secretários. Esse é um convite do Tribunal de Contas dos Municípios para mais um encontro técnico do Tribunal de Contas dos Municípios. O objetivo específico de apresentar oportunidade de financiamentos e parcerias institucionais, capacitar gestores e servidores em áreas chaves, como orçamento, direito público, previdência, consórcios, fortalecer o uso das ferramentas do Tribunal de Contas para maior eficiência na gestão e prestação de contas, estimular o desenvolvimento das políticas públicas e sustentáveis. Estamos aguardando vocês para nesse dia 18, a partir das 8 horas, no Teatro do Centro de Convenções do Centro de Goiânia, Rio Vermelho. Um grande abraço, aguardo a vocês. Olha, e agora você fique com o que aconteceu na segunda Câmara. Em sessão remota realizada na tarde de quinta-feira, 13 de fevereiro, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 77 processos da pauta número 18. Foram aprovados balancetes, aposentadorias e leis de revisão anual de vencimento. O presidente da segunda Câmara, conselheiro Valcenor Braz, conduziu os trabalhos com a participação do conselheiro Humberto Aidar, do conselheiro substituto Laércio Guedes do Amaral, do procurador do Ministério Público de Contas Régis Gonçalves Leite, da secretária Lorena Simão e da tradutora Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Nós estamos encerrando o programa TCM Notícias desta semana. Você viu aí que nós tratamos de assuntos fundamentais, a participação nesse curso que o TCM vai realizar de controladores internos, tanto das prefeituras quanto das câmaras municipais. E também nós falamos deste evento que o tribunal vai realizar no dia 18 de fevereiro, aqui na nossa cidade, em Goiânia, no Centro de Convenções. Além do que, tratamos também sobre este assunto da vistoria, da análise que o tribunal vai fazer, a Secretaria de Atos de Pessoal, Secretaria de Controles de Atos de Pessoal, vai realizar na contratação de comissionados e também de efetivos nas prefeituras e câmaras municipais. Fique aqui com os nossos contatos. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá!